9h35. O comércio eletrônico no Brasil é um negócio que tem crescido extraordinariamente. Mas a mim me parece que ainda há espaços, ainda há vácuos de legislação que precisam ser corrigidos. Eu, por exemplo, já comprei no tal do Mercado Livre aquele e o cara não entregou uma máquina fotográfica. O cara não entregou, então não pude fazer nada. Não pude fazer nada, nem com o Procon, nem com coisa nenhuma. E ainda continuam esses sites de vendas não se responsabilizando. Mas não é disso que eu quero começar a falar com o Dr. Pablo Berger, advogado da SBSP, aqui de Porto Alegre, escritório que atua em todas as áreas do direito empresarial e que está localizado em Porto Alegre, no Centro Financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, atuando em todo o território nacional e também fora do país. Doutor, bom dia. Bom dia, João. Prazer falar contigo. Bom, você esteve reunido aí com os lojistas, estou certo? Perfeito, João. Café com lojistas, né? O Café com lojistas do Cindy Lojas, no qual a gente pôde abordar um pouco essa nova regulamentação. Na verdade, a primeira regulamentação do comércio eletrônico, né, João? Sim. Porque até então o que nós tínhamos eram aplicações por analogia, assim, por semelhança das regras que existiam no Código de Defesa do Consumidor. Só que o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, Sim. quando eu e você Sim. nem imaginávamos que pudéssemos em breve tempo estar comprando pela internet. Né? Então há ainda um vácuo, mas esse decreto veio a trazer um pouco mais de segurança, e eu na palestra abordei isso. E ele beneficia também os lojistas, porque o lojista, no momento que ele está expondo seu produto e tem uma regulamentação, sabe quais são os seus deveres, né, e até as obrigações também do consumidor, fica um pouco mais clara a relação, né, João? Sim. Mas onde é que surgiu, né, essa necessidade assim, um pouco mais premente de regularização? Ela surgiu no Natal de 2010, João, porque foi o primeiro Natal no qual os consumidores realmente foram para a internet, atraídos por aqueles 12 vezes sem juros, frete grátis, né? Sim. E sendo que neste Natal houve uma catástrofe em termos de entrega. As empresas simplesmente não conseguiram entregar mais 70% dos pedidos, o que gerou, nesse Natal 2010, cerca de 7 milhões de procedimentos em Procon, em juizados especiais, na Justiça Comum. Imagina só, no Natal, ocasionar toda uma demanda judiciária dessas, né, João? Então, após esse Natal de 2010, aí o Congresso e o Senado começaram a se mexer. Não, nós precisamos fazer uma lei que regulamenta o comércio eletrônico. Senão, no próximo Natal, nas próximas datas importantes, né, não vai ser mais possível suportar, né, a não conclusão dos negócios. E esses projetos, né, João, infelizmente, sabe como é que funciona o Senado e a Câmara? Tramita muito devagar, né? E a Presidência da República, no dia 15 de março deste ano, então, no mesmo ato que ela criou o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, ela editou por decreto, né, algumas regulamentações que dispõem sobre essa contratação no comércio eletrônico, pela internet, né. Então nós temos, assim, apesar da defasagem, né, desse Natal 2010 ter sido o causador dessa necessidade mais premente de uma regularização, somente este ano, né, nós tivemos efetivamente uma regulamentação, né. Uhum. Pois é, mas ainda tem muita coisa para avançar, né, doutor Pablo? Não, muita coisa, muita coisa. Por exemplo, esse decreto, ele traz, eu estava ouvindo o seu comentário um pouco antes de entrar no ar aqui, aquela necessidade de indicação do nome empresarial, né, e trazendo também a responsabilidade de todos os envolvidos na cadeia, né, João? Então, se você comprou do Mercado Livre, ele também é responsável pela entrega, né? Onde dizia isso antes, né? Não era bem claro. Essa solidariedade não havia, né? Então acaba tendo algumas obrigações mínimas, né? Outra questão interessante também que trouxe é a regulamentação, João, do direito de arrependimento, né? Então o consumidor que adquire pela internet, né, que não tem contato com o produto, ele tem um prazo legal que já era estabelecido no Código de Defesa do Consumidor de 1990 de 7 dias. Então eu compro, por exemplo, um computador, eu recebo na minha residência um computador, eu tenho 7 dias para me arrepender. Eu não preciso nem dizer o porquê, né, João? Mas esse direito de arrependimento, ele trazia uma série de dificuldades, principalmente no que se dizia aos cartões de crédito. De quem que era a obrigação de cancelar? Era da empresa que vendeu, era do consumidor que tinha que comunicar que se arrependeu. Então,
Agora, esse decreto trouxe a regulamentação, né? Além de o consumidor, né, ter o direito de cancelar pelo mesmo meio através do qual ele comprou, né? E eu tenho em relatos de sites já que se adequaram, sites importantes, que estão permitindo o cancelamento das compras virtuais com o mesmo número de cliques das compras, né? Então é muito fácil se arrepender hoje. Além desse fator estar regulamentado, também traz essa obrigação da empresa que vendeu de fazer a comunicação ao cartão de crédito para sustar. E se não sustou, para restituir o que já foi estornado, né? Foi creditado no cartão do consumidor. Quer dizer que isso que aconteceu comigo não vai acontecer mais, então, com essa lei? Não vai acontecer, não vou dizer, né? Mas agora a gente tem aonde se socorrer e saber quem é que é o verdadeiro responsável, né, em caso de uma falha nessa prestação, né, João? Então, a gente está com uma legislação que torna um pouco mais clara, mas também, né, a gente nunca pode deixar de fazer críticas, né? Há uma legislação que surgiu e foi gestada em 2013 e, ao mesmo tempo, esqueceu de temas tão cotidianos, assim. Eu sei que você usa o Twitter, né, Facebook, João. Então, é uma legislação que esqueceu essa parte de redes sociais. Né? Como é que funciona o anúncio em Twitter, que só são 140 caracteres, né? Sim. Como é que funciona no Facebook? Então, a gente tem que... Eu enalteço, né, a atitude dessa edição desse decreto, que traz uma regulamentação mínima, mas também a gente tem que fazer também a crítica quando tem que ser feito, né? E esse esquecimento, eu acho, no ano 2013 para redes sociais, que hoje é amplamente difundida, me parece, sim, um esquecimento que na próxima legislação não pode ser deixado de fora, né? E já tem legislação tramitando lá? Tem. Depois desse Natal, né, que Sim. foi o Natal de 2010, existem esses dois projetos de leis, né, que estão tramitando no Senado e um na Câmara, mas a velocidade dele tramita muito devagar, né, João? Mas quando esses projetos vierem a regulamentar uma série de disposições do Código de Defesa do Consumidor, eles vão modificar uma série de artigos do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, do CDC. Quando entrar em vigor e se for aprovados ambos os projetos no Senado e na Câmara, eu creio que vai ser um pouco mais fácil compreender e tenho convicção que os legisladores não vão esquecer esses meandros, né, como redes sociais tão amplamente difundida e utilizada hoje por nós todos, né? E ninguém fica de fora. Bom, é uma boa notícia, uma boa análise para os nossos ouvintes, feita aqui pelo Dr. Pablo Berger, da SBSP, advogados aqui de Porto Alegre. Tem alguma dúvida que um ouvinte possa ter? Qual é o telefone do escritório, doutor? 51 Porto Alegre, né? 3321-4500. 3321 4500. 4500. Tá bem. Tá bom. Tá certo. Obrigado, doutor Pablo. Um abraço. Prazer falar contigo com os ouvintes da rádio. Um abraço. Obrigado.